Irmãos, muito boa noite, né? Então, estamos iniciando o culto desta noite de domingo, né? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito, né, nas nossas vidas, por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Com certeza tivemos uma ótima tarde na presença do Senhor, né? E fizemos muitas coisas para a glória dEle. E agora chegou o momento de cultuarmos, né? Nós mais uma vez nos reunimos aqui, né, desta forma, esperando, né, você aí nos assistir, né? Não assistir, mas cultuar a Deus juntamente conosco, né? E sempre orientando os irmãos a convidar o maior número de pessoas possível a fazer parte do culto. É como se fosse na igreja, né? Você convidar alguém para estar na igreja participando do culto, cultuando juntamente conosco. Então nós agradecemos, né, a Deus pelo que Ele tem nos permitido fazer. E hoje, né, nós gravamos mais um vídeo para o canal, né, no YouTube, chama Dia a Dia com Cristo. Então, só para lembrar os irmãos, este vídeo é evangelístico e estarei colocando, né, nesta noite e amanhã com certeza já vai estar no YouTube. Então, compartilhe esse vídeo, porque o desejo nosso é que as pessoas ouçam e recebam Jesus como Salvador de suas almas. E este foi feito com este tema, com essa ênfase, né? Vídeo evangelístico para o alcance de almas para o Senhor Jesus. Mas vamos concentrar no culto aqui. Hoje vamos ter uma mensagem gostosa, simples, né? Mas que fala sobre a nossa realidade, né? Talvez Deus dando um alerta para nós, Deus nos dando uma chance de mudarmos em alguns detalhes básicos na nossa vida. Então esperamos ser uma bênção também através da mensagem. Nós já recolhemos os pedidos, né, com os nossos irmãos. Algumas pessoas já colocaram seus pedidos no grupo. Se você ainda não colocou, né, você pode colocar lá no grupo da igreja. Já oramos por estes que colocaram, né? E se você colocar depois do culto, não tem problema, vamos orar também pelos seus pedidos. E como está no grupo da igreja, né, eu peço aos irmãos que orem, né, pelos pedidos que estão lá, e uns orando pelos outros, Deus vai nos dando força de continuarmos, né, de prosseguirmos servindo Ele com todo o nosso coração. Ore por nós, pela nossa família, para que Deus nos mantenha de pé, sempre firmes, né, servindo o Senhor com toda alegria e com todo o nosso coração. Nós vamos orar agora, é uma oração geral, para iniciarmos o culto dessa noite. E depois da oração, eu vou chamar minha família e nós iremos cantar 2 hinos em louvor ao nosso Deus, né? E queremos que você daí cante também, né? Como sempre, procuramos hinos fáceis, né, e conhecidos, para que todos possam cantar. Nós vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma bela tarde que o Senhor nos concedeu na presença do Senhor. Com certeza o Senhor falou aos nossos corações pela manhã, nos abençoou. E também, Pai, o dia todo tem trabalhado em nosso íntimo, em nossos corações, para que possamos, Pai, cada dia mais estar mais perto do Senhor, mais perto da Sua palavra, mais perto de fazer a Sua vontade. Deus, porque sabemos que este é o desejo do Senhor para nós, mas também sabemos, Pai, que devemos desejar isso a cada dia da nossa vida, estar mais perto do Senhor. Então, obrigado por tudo que o Senhor faz, pelas mensagens que o Senhor nos manda, pelos testemunhos, pela palavra do Senhor, pela forma que o Senhor age em nossas vidas, Pai, nos mostrando que o Senhor é o nosso Deus e que vale a pena estar com o Senhor, vale a pena servir o Senhor e que o Senhor, Pai, tem um desejo de estar cuidando de nós a cada dia. Então, continue sempre a nos orientar, a guiar os nossos passos, a fazer a sua vontade nas nossas vidas. Nós somos gratos porque o Senhor também supriu nossas necessidades nesse dia. O Senhor continuou a nos dar saúde, a nos dar alegria em nossos corações, cuidou dos nossos familiares, dos nossos filhos. Nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quanto às ocasiões, né, as circunstâncias que estão acontecendo no mundo, sabemos que o Senhor também está no controle de todas as coisas, mas que possamos simplesmente confiar no Senhor e orar para que o Senhor realize a sua vontade no nosso meio, a sua vontade, Pai, em meio
a todas as pessoas que vivem nesse mundo, salvando aquelas, Pai, que desejam ser salvas e fazendo tudo para a honra e a glória do Senhor. Então este culto já está entregue em suas mãos e queremos fazer tudo, Pai, de todo o nosso coração. E por favor, aceite o nosso louvor nessa noite. E é este o meu pedido e meus agradecimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou chamar a minha família aqui. É parte da minha família, né? Uma vai estar tocando violino para nós, a Esther. A Lorena vai estar cantando conosco. E a Luísa ainda não pegou o jeito, não. Em vez dela cantar, ela distrai com a câmera e acaba desconcertando um pouquinho, desconcentrando um pouquinho, mas vai dando certo, para a honra e a glória do Senhor. Então nós vamos cantar primeiro, Ele é Rei. Então Jesus Cristo é o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso governador. Tá? Não temos nada que temer, nós só temos que acreditar nele e servir ele com todo o nosso coração. Jesus Cristo, Ele é o Rei da sua vida. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Se não é, nessa noite você poderá estar entregando a sua vida a Ele. E aí sim, Ele vai passar a ser o seu Rei, o seu Senhor, o seu governador. Cantemos, Ele é Rei. Ele é Rei, Jesus Cristo é Rei dos Reis. Em poder reinará para todos sempre. Ele é Rei, Jesus Cristo é Rei dos Reis. Em poder reinará para sempre, amém. Aleluia, aleluia, Jesus, Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, Jesus. Ele é Rei, Jesus Cristo é Rei dos Reis. Em poder reinará para sempre, amém. É Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Em poder reinará para todos sempre. É Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Em poder reinará para sempre, amém. Aleluia, aleluia, Jesus, o Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. É Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Em poder reinará para sempre, amém. Ele é Deus, Jesus Cristo é nosso Deus. Em poder reinará para todos sempre. Ele é Deus, Jesus Cristo é nosso Deus. Em poder reinará para sempre, amém. Aleluia, aleluia, Jesus nosso Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Ele é Deus, Jesus Cristo é nosso Deus. Em poder reinará para sempre, amém. Amém. Irmãos, isso faz toda a diferença, Você ter Jesus como seu Senhor, você ter Jesus como seu Salvador, você ter Jesus como seu Deus. Faz toda a diferença na sua vida e só aqueles que têm sabe disso que eu estou dizendo. E se você não tem, isso não é comprado com dinheiro algum, com bem algum. Você só precisa arrepender do seu pecado, ter uma mudança de pensamento e receber Jesus Cristo na sua vida. Nós vamos cantar agora Estou Seguindo a Jesus Cristo, 263 do Bosch Melodia. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. Atrás do mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus
Jesus na frente, para trás não volto, não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem grandes perigos, se me deixarem os pais e amigos, pra trás não volto, não volto mais. No fim da luta, ganha a coroa, a recompensa é certa e boa. No fim da luta, ganha a coroa, pra trás não volto, não volto mais. Amém. Glória a Deus, por esses hinos maravilhosos que nós podemos cantar. Então, isso aqui é importante. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras. Nós não vamos para o céu porque nós estamos permanecendo a servir Jesus. Não, nós vamos para o céu porque Ele nos salvou através do perdão dos nossos pecados. Agora, o servir Jesus Cristo, o seguir Jesus Cristo, é um ato posterior à salvação e que vai dar aos salvos o direito de coroas, de galardões. Então, para aquele que permanecer até o fim, porque é salvo, ele vai ter a coroa, ele vai ter a recompensa. Mas daqueles que desanimarem, mesmo salvo no meio do caminho, esta é uma coroa que você não vai poder ter, por falta de perseverar, por falta de permanência nos caminhos do Senhor. Mas, independente se vamos ter coroa ou não, vale a pena seguir Jesus Cristo até o final da nossa vida. Quantas pessoas eu já vi, já pude ver na história, na minha caminhada cristã, pessoas que morreram na caminhada cristã, morreram servindo o Senhor Jesus Cristo. Esse é um desejo meu, morrer firme no caminho do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que seja o seu desejo também, porque vale a pena morrer nesse caminho. Morrer todos nós vamos, mas por que não morrer servindo o Senhor Jesus Cristo? Então, fique firme no Senhor Jesus, fique firme na caminhada cristã, oriente as outras pessoas a respeito desta caminhada cristã, pregue o Evangelho, leve outras pessoas até o Senhor Jesus Cristo, e vamos fazer discípulos, vamos levar pessoas para esse caminho maravilhoso, e com certeza o próprio Senhor Jesus vai estar contente com cada um de nós. Então hoje, a mensagem é bem básica, bem do nosso cotidiano, mas Deus, Ele quer nos dar alguns alertas na nossa vida, e muitas vezes Ele usa situações de grande alcance, situações, no caso de agora, o que está acontecendo é uma situação universal, uma situação mundial, mas que tranquilamente pode nos dar lições, trazer lições importantes para a nossa vida. Então, grandes situações, isso que eu queria dizer, grandes acontecimentos para Deus estar trabalhando na nossa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. E nós estaremos lendo, só o versículo 1 já seria assim, fantástico, já seria o suficiente para que a gente pudesse pregar na mensagem de hoje. Mas vamos ler até o versículo 8, e aí os irmãos vão entender melhor aonde nós queremos chegar com a mensagem desta noite. A mensagem Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, a palavra de Deus nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha que versículo interessante. Né? Nós estamos vivendo uns dias que não se pode, né? Não se deve abraçar por causa da questão do vírus. Né? Às vezes até não acontecia uma situação dessa, a gente pensava, mas é tempo de afastar-se, de abraçar. Se abraça é uma coisa boa, né? É uma coisa humanitária, é algo, um gesto de carinho. Por que afastar-se de abraçar? Chegou o tempo, né, de afastar-se de abraçar. Interessante esse versículo. Versículo 6 fala: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Senhor nosso Deus, ajude-nos na mensagem desta noite a ser eficiente, Pai, eficaz na sua palavra, né? Falar tudo que o Senhor pretende que nós ouçamos na noite de hoje, porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para receber a sua santa palavra e que esta venha nos abençoar de uma maneira muito especial nesta noite especial que estamos tendo agora. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor seja glorificado também nesse momento, o seu nome seja glorificado e que possamos terminar esse culto cheios, Pai, da graça do Senhor Jesus Cristo e cheio de vontades, ó Deus, de fazer aquilo que a sua palavra nos manda. É esse o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o título, né, dessa mensagem é: não seria tempo de colocar as coisas no lugar? Não seria tempo de colocar as coisas no lugar. Então essa mensagem é um momento de reflexão para nossas vidas. Nós podemos ver, eu quis ler todos os versículos, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Todas as coisas, não é para uma coisa ou outra coisa, para alguns detalhes ou outros detalhes. Não, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Então, nós temos que saber dividir esse tempo, nós temos que saber aproveitar esse tempo, nós temos que saber entender este tempo de todas as coisas que Deus tem dado para que nós façamos debaixo do céu. Acontece que muitas vezes nós ficamos perdidos, né, no tempo. Nós atropelamos o tempo. Nós pegamos este texto e fazemos, né, se fôssemos analisar esse texto com a nossa vida, nós cometemos uma bagunça nesse texto, porque aí já não há tempo para nada. Corremos até de tantas coisas e no final não fazemos nada, né? Não sobrou tempo para nada. Nada é feito com qualidade. As coisas que são prioridades ficam por último. As coisas que não têm importância acabam fazendo parte da nossa vida. E aí chega um momento em que Deus precisa mexer na circunstância, em que Deus precisa mexer no mundo, em que Deus precisa mexer nas nossas vidas, para que assim nós venhamos a parar e refletir e ver o que está fora do lugar e começar a colocar a casa em ordem, começar a colocar nossa vida em ordem. Porque do jeito que Deus escreveu, é um jeito ordeiro de fazer as coisas funcionarem. Então, muitas coisas Deus permite, irmãos, em nossa vida. Muitas coisas Deus permite ao nosso redor, para que possamos, né, para que tenhamos uma chance de melhorar a nossa vida. Deus nos dá uma chance de melhorar as nossas atitudes. Deus nos dá uma chance de melhorar a nossa qualidade de vida. Deus nos dá uma chance de melhorar a nossa vida para com Ele. E será que agora, conforme o título da mensagem, não é esta chance? Não é este momento? Nós estamos passando por um momento que a gente nunca viveu antes. Um momento em que temos que ficar praticamente isolados dentro de casa, sem poder sair, né, por precaução, em questão de saúde. Eu creio que isso nunca aconteceu em sua vida. Por mais de idade que você seja. Então é algo novo, mas é algo que Deus está nos dando, né? Está permitindo acontecer na nossa vida,
para que possamos ter algumas reflexões importantes, algumas reflexões que vai mudar na nossa vida. Talvez Deus está permitindo isso para que nós possamos colocar as coisas no lugar e quando tudo voltar ao normal, viver com as coisas tudo nos seus devidos lugares, né? Fazendo as coisas tudo no seu devido tempo, fazendo as coisas tudo na sua devida ordem, mas entendendo que Deus separou esse tempo, essa circunstância para isso, e aproveitar as chances que Deus tem dado a cada um de nós dia após dia. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E como eu disse, muitas vezes fazemos tudo fora do tempo. Por exemplo, agora, neste exato momento, falando aos irmãos da nossa igreja, agora é momento de cultuar. Se estivéssemos fazendo qualquer outra coisa neste exato momento, a gente já estava atropelando as coisas, já estava fazendo as coisas fora de ordem, e assim nós vamos arrumar complicações para a nossa vida em relação a Deus. Porque Deus que deixou escrito que tudo deve acontecer conforme o tempo. Tudo deve acontecer conforme o planejado por Deus. Pode ver, Jesus não era uma pessoa que se embaraçava, Jesus não era uma pessoa que substituía as coisas importantes por outras coisas. Jesus não era uma pessoa que dava furo em alguns compromissos para fazer outras coisas. Jesus, ele sempre fez todas as coisas no seu devido tempo. E, olha, veja a tranquilidade com que ele viveu aqui na terra. Ele acordava pela manhã e cumpria todos os seus compromissos e tinha tempo para todas as pessoas que o procuravam. E tinha tempo para falar com Deus. E tinha tempo para realizar seus milagres. Por quê? Porque ele fazia conforme a palavra de Deus. Ele fazia conforme a vontade de Deus. E se nós vivermos conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, não vai haver erros, não vai ter erros. Não vai ter embaraços. Não vamos fazer algo contrário a Deus por estarmos fazendo certo. O certo sempre vai ser um jeito de agradar a Deus. O jeito certo de fazer vai ser sempre algo que vai melhorar nossas vidas. E este é o desejo de Deus, que nós o agrademos, e este é o desejo de Deus, que nós vivamos bem dentro da sua palavra. Então nós nos embaraçamos muitas vezes a ponto de ficar perdidos com as nossas obrigações. Não porque temos muitas obrigações, mas pelo fato de realmente andar atropelando as coisas. Tem gente que tem que desculpa, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Por isso que a minha vida é embaraçada, por isso que a minha vida, então, se estamos agindo assim, estamos errados, porque Deus diz que tem tempo para todas as coisas. Se nós temos muitas coisas para fazer e estamos atropelando o tempo, estamos priorizando as coisas que não são importantes, o certo então é tirar algumas coisas para seguir tudo de forma ordeira e de forma que agrade a Deus e de forma que não abale a família e de forma que não atrapalhe na igreja e assim por diante. E por que não tirar esses dias então para colocar a casa em ordem? Por que não tirar esses dias então para colocar tudo em ordem? E cumprir as Escrituras, e cumprir a Palavra de Deus, e viver consciente de que está fazendo certo. Nossa, eu estou fazendo todas as coisas no tempo certo. Momento de cultuar, estou cultuando. Momento de orar, estou orando. Momento de estar com a família, estou com a família. Momento de passear, estou passeando. Olha que vida mais tranquila se a gente conseguir viver assim. Então, uma história que eu posso ilustrar, né, dentro da Bíblia, eu vou usar essa história. Eu estava pensando numa ilustração fora da Bíblia, mas talvez mais para o final da mensagem, mas eu gostaria de usar essa história para ilustrar, né, isto que eu estou falando de uma forma mais real. E essa história está em Lucas capítulo 10, gostaria que os irmãos fossem lá comigo, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é um capítulo muito conhecido, é uma história muito conhecida. Interessante que acontece com o próprio Senhor Jesus Cristo
E ali ele já dá uma aula, ele já dá uma lição, ele já dá um ensinamento fantástico dentro do assunto que nós estamos falando. Então, Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42, Lucas 10, 38 ao 42, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Veja a resposta de Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, o que era necessário para Marta neste momento? Que ela se assentasse juntamente com Maria e ouvisse o que Deus estava falando para elas, o que Jesus estava falando para elas naquele momento. Então Jesus a repreendeu, falou: Marta, você está preocupado com coisas de menos importância, como limpar a casa, lavar a louça, fazer qualquer outra coisa. O mais importante agora, Marta, é ouvir a minha palavra. E quer coisa mais importante do que ouvir a palavra de Deus? Então, para você que está assistindo esse culto agora, que está cultuando conosco, você está de parabéns. Porque você está dedicando parte do seu tempo em que você poderia sim estar fazendo outra coisa, mas você parou para ouvir não o pastor William, mas para ouvir a palavra de Deus. E olha como que Deus considera isso importante. Versículo 42, ele diz: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu ouvir Jesus. Tem palavras que nós ouvimos de Jesus que fica gravado em nosso consciente ou subconsciente pela vida inteira. Que fica gravado em nossos corações pela vida inteira. Eu pelejo com as pessoas na igreja, falo: gente, não falte no culto. Não deixe de vir cultuar, porque a palavra que você vai ouvir hoje, ela nunca mais será a mesma, não será pregada. Você pode ir a outro culto e ser usado o mesmo texto. E pode até ser pregado pelo mesmo pastor, mas aquela palavra daquela noite ou daquele dia, daquele culto, ela nunca mais irá se repetir. E de repente você perdeu uma grande mensagem de Deus por faltar num momento importante. Então Jesus estava falando: Marta, você está fora do tempo. Agora não é tempo de fazer os afazeres de casa. Agora não é tempo de você se preocupar com o lar, com a limpeza do lar. Agora é tempo, é momento de você sentar e ouvir a palavra de Deus. Depois eu estarei indo, seguindo meu caminho, aí você vai fazer o serviço de casa. Nós não lembramos que há tempo, né, há propósito, tudo tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol, do céu. Então, é isso que Jesus está dizendo para Marta neste momento. Talvez seja isso que Deus está dizendo para nós neste momento. Gente, faça as coisas no tempo certo. Faça as coisas no devido tempo que está planejado por Deus para você fazer. Não atropele as coisas. Você está perdendo coisas importantes. Você está deixando de valorizar as coisas importantes. E as coisas mais importantes dessa vida são as coisas relacionadas a Deus. E Deus sempre fica por último nas nossas vidas. Muitas vezes temos tempo de ver o noticiário, o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com o mundo, mas não tiramos tempo para orar pela mesma situação. Muitas vezes queremos comentar sobre isso, sobre aquilo, mas a nossa conversa com Deus nem aconteceu ainda naquele dia. Olha, pastor, então nós não podemos assistir o noticiário e saber como está. Então, no tempo certo deve fazer isso, mas as coisas de Deus, as coisas mais importantes, não devem ser deixadas por causa disso.
Mas, pastor, nós não podemos, então, conversar, trocar ideia, seja pessoalmente ou seja por mensagem? Pode sim, mas primeiro tem que vir a conversa com Deus, que é mais importante, a oração. Então, nós devemos saber fazer tudo dentro do tempo. Organizar as coisas no tempo certo, assim como Deus disse em Eclesiastes, há o tempo para todas as coisas. E nós não podemos atropelar nenhum desses detalhes. Então agora, esta parada brusca e obrigatória que estamos tendo, será que não seria a chance de nós mudarmos as nossas vidas? Mudar o nosso dia a dia, parar, sentar, vamos refletir, o que está fora do lugar, o que está fora do tempo? Será que a minha carga horária no meu emprego, será que está no tempo certo? Ou será que eu não estou dando mais dedicação para o meu emprego e está faltando um tempo de participação na minha família, um tempo de participação na minha igreja? Será que não é a hora de parar e refletir sobre isso e as demais coisas que torneiam sua vida? Será que não é a hora de aprender a valorizar o que Deus valoriza? Será que não é a hora de priorizar aquilo que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? O primeiro detalhe que você precisa entender é o que é mais importante na sua vida. Pastor, mas então o mais importante na minha vida é trabalhar. Então você está fora da sequência, você está fora da vontade de Deus. Porque a sua família é mais importante que o seu trabalho. E Deus é mais importante do que a sua própria família e muito mais que o seu trabalho. Então nós temos que aprender a priorizar também o que é mais importante. E o que é mais importante não é nós que definimos. Porque muitas pessoas podem definir, não, o que eu mais gosto de fazer é jogar bola. Para mim o mais importante é jogar bola. Aí deixa a família em casa, deixa até de trabalhar para jogar bola. Então, é o que você pensa, mas não é o certo. Então nós devemos saber priorizar as coisas, olhando à luz das Escrituras. E na luz das Escrituras funciona assim, o mais importante é Deus. A segunda coisa, o segundo detalhe mais importante é a nossa família. E o terceiro detalhe mais importante é a igreja. Agora as demais coisas, o esporte, o trabalho, aí você pode pôr na sequência se você quiser. Quarto, quinto, sexto lugar, 10º lugar. Mas dessas três coisas não pode ser mudada. Deus em primeiro, família em segundo, igreja em terceiro lugar. São as prioridades que nós devemos ter na nossa vida. Então, será que não é hora de pensarmos nisso? Pensar em colocar as coisas no lugar? Ou será que Deus um dia precisará nos repreender por estarmos atropelando tudo, sem tempo para nada, deixando as coisas mais importantes da vida, assim como Marta estava falando? Eu sei que Jesus falou com mansidão com Marta, mas querendo ou não, foi uma repreensão. Ou seja, foi uma dura. Ô Marta, peraí. Você está pisando na bola. Você está deixando Maria fazer sozinho o que você poderia estar fazendo. E não ela fazer, ou me deixar falando aqui, e cuidar da casa assim como você está cuidando. Marta, isso que você escolheu não é mais importante, mas o que Maria escolheu é mais importante. Será que Deus, né, vai precisar um dia falar conosco? Olha, fulano, você está fazendo o que é menos importante. Escolha a parte mais importante. Então não esperemos a repreensão de Deus, né? Não esperemos a dura de Deus, mas vamos fazer o que está certo, vamos fazer o que é certo, o que a Bíblia ensina o que é certo. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Irmãos, antes de fazer essa pergunta, eu só quero que vocês entendam. Antes de trazer essa mensagem para os irmãos, Deus já trouxe essa mensagem para mim. Então, tudo isso que eu estou pregando para os irmãos e para você que está assistindo, com certeza está servindo para mim também. Não é que vocês têm que fazer uma reflexão, é nós todos temos que fazer uma reflexão. Não é que vocês precisam ter mudança na vida de vocês. Não, nós todos precisamos ter mudanças nas nossas vidas. Mas preste atenção nessa pergunta. Como estava a sua vida antes deste acontecimento novo no nosso meio? Este acontecimento novo que eu estou falando é essa paralisação geral que aconteceu por causa do vírus. Como que estava a sua vida? Estava assim,
tudo no tempo certo, estava tudo dentro do tempo, estava tudo programadinho e você estava agradando a Deus do jeito que você estava vivendo? Ou não, tinha algumas coisas que estavam bagunçadas, ou tinha algumas coisas que estavam sendo feitas fora do tempo, tinha coisas que não era prioridade, estava sendo feita também, coisas que poderia deixar para lá, coisas que poderia deixar para depois. Como é que estava a sua vida antes do acontecimento? Então você vai conseguir pensar. Você vai conseguir se lembrar como estava a sua vida antes de todos os detalhes que estão acontecendo hoje na nossa vida. Você tinha o seu tempo a sós com Deus, naquela correria que você estava vivendo? É interessante que isso que aconteceu está sendo uma lição para o mundo inteiro, lição em todas as áreas. Nessa que eu estou dizendo, porque o mundo, irmão, vive numa correria louca, tudo atropelado. A gente sai, né, nas ruas, o trânsito, isso é angustiante. Tá tudo louco. Tá um querendo passar por cima do outro. Todo mundo correndo até de alguma coisa. Todo mundo correndo até de coisas que de repente nem tem valores. Tem aquela expressão na Bíblia, né? Oxalá, você diz, quem me dera, né? Se todo mundo corresse desse jeito para ir para as igrejas. Sai isso tudo atropelando. Vamos para a igreja, sai da frente, quer chegar na igreja. Mas não, o mundo está correndo atrás dos seus próprios interesses. Nós muitas vezes estamos nessa correria, mas atrás dos nossos próprios interesses. E nessa correria fica essa pergunta, né? Você tinha seu tempo a sós com Deus? Outra pergunta, tinha tempo para a oração? Tinha tempo para os seus filhos? Agora nós vamos entrar em um pouquinho de cada detalhe desses. Essa é uma oração, perdão, essa é uma mensagem, irmãos, que vem só para nos ajudar a colocar as coisas no lugar. Vontade de Deus para nossas vidas. Você tinha tempo para você mesmo? Tinha tempo para comer bem e certo? Tinha tempo para praticar alguma atividade? Tempo para a casa de Deus? Cultuar a Deus? Estar com os irmãos? Então, olha que mudança que aconteceu no mundo. Hoje estamos todos nós trancados dentro das nossas casas. E muitos querendo correr até daquelas coisas que estavam correndo antes. E nem prestando atenção em todos esses detalhes que tornei a sua vida e que você poderia estar aproveitando o seu tempo para fazer tais coisas. Tempo para estar só com Deus, tempo para oração, tempo para passar com os filhos, tempo para você mesmo, tempo para comer bem, certo, tempo para praticar alguma atividade. Tempo até mesmo para estar participando de um culto como este, online, mas um culto. Então, será que depois de uma semana que você perdeu, porque não aproveitou tudo isso, será que agora não é o momento em que Deus está te orientando, Deus está te mostrando, olha, aproveita esse tempo, aproveita esse momento que a história está vivendo, reflete a sua vida, começa a fazer coisas diferentes, começa a fazer coisas que me agradam, começa a fazer coisas melhores para a sua vida. Porque eu creio que quando Deus ele quer trabalhar com algumas coisas, irmão, ele permite que algo gigantesco aconteça, igual está acontecendo na terra, para poder trabalhar na sua vida, na minha vida e na vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos deixar Deus trabalhar. E pegar uma mensagem como essa e refletir. Opa, peraí, ele falou de tempo a sós com Deus. Eu estava trabalhando tanto, eu estava chegando tão cansado, que a hora que eu ia tirar meu tempo a sós com Deus, eu dormia. Então agora, opa, eu já vou separar um tempo para estar a sós com Deus. Tempo para oração. Nossa, eu só estava orando no momento que eu precisava, no momento que as coisas apertavam, ou quando eu estava na igreja. Peraí, eu estou errado.
Eu preciso conversar com Deus todos os dias. Ele está me esperando todos os dias. Ele quer conversar comigo todos os dias. Tempo para os filhos. Puxa vida, meus filhos estão crescendo, eu nem estou vendo, porque eu corro tanto. Tem gente que fala essas coisas, irmão, mas fala com uma boca tão gostosa, como se fosse uma vantagem isso. E não é uma vantagem. É um desperdício. Então reflita, opa, eu preciso também tirar um tempo para os meus filhos. Olha, esse dia que eu estou em casa, que gostoso, estou fazendo coisas diferentes com ele. Não deixe isso mudar quando tudo voltar ao normal. Porque Deus diz que há tempo para todas as coisas. Você sim tem que tirar tempo para o seu emprego, tem que tirar tempo para ganhar o pão de cada dia, mas não pode deixar os filhos de lado, não pode deixar a família de lado, não pode deixar Deus de lado. Se Deus não preocupasse com o tempo, Ele não deixaria todo este capítulo 3 de Eclesiastes, para falar sobre isso, sobre cada detalhe desse. E as demais coisas que eu falei, né? Tempo para você mesmo. Às vezes as pessoas correm tanto, e vão se arrebentando. Aí tem que dar uma parada brusca, porque não aguenta mais correr. Não aguenta mais viver aquela correria. Aí vai gastar o seu tempo adoentado. Vai gastar o seu tempo buscando recursos para recuperar a saúde. Muitas vezes não consegue recuperar a saúde. Então, por que não ter um tempo para cuidar de você mesmo? Até mesmo essa questão de comer bem certo. A gente na correria, passa para pastelaria, come um pastel, toma um refrigerante, naquela correria, nem come direito, sai engolindo as coisas no meio do caminho. Aí Deus nessa parada, nisso que Ele está permitindo acontecer, a gente está tendo tempo de almoçar, tempo de jantar. Eu até brinco aqui em casa, falei, gente do céu, para de comer. Eu também estou nessa. Mas é gostoso você comer na hora certa, você comer certo. Irmão, eu falo isso por mim mesmo, Eu vivo uma correria danada, os irmãos da nossa igreja conhecem, sabem como que é. Então Deus, antes de falar com vocês, falou comigo também, é isso que eu quis dizer. Praticar alguma atividade, nós precisamos praticar alguma atividade. Tem muitas pessoas sedentárias, olha o perigo do sedentarismo. Esse vírus mesmo que saiu aí, pessoas jovens e sedentárias irão morrer. Por quê? Porque a saúde não está em dia. A pessoa não está em dia com a sua saúde, e quando chega algo desse jeito, não aguentam. Então é preciso fazer uma caminhada, é preciso jogar uma bola, é preciso fazer qualquer coisa que seja uma atividade física. Então é momento de reflexão, é momento de parar, de refletir e colocar todas as coisas dentro do seu devido tempo. Então esses dias seja dia de reflexão. Esses dias seja dia de colocar as coisas no lugar. Esses dias seja dia de pensarmos mais, corrermos menos e fazer as coisas que Deus tem determinado para as nossas vidas. Às vezes estamos acelerados demais, enquanto Deus diz, há tempo para todas as coisas. Eu quero abordar alguns pontos nessa noite, na tentativa de ser uma bênção na sua vida. Tá? Pontos simples, pontos básicos, mas dentro das 3 coisas mais importantes que eu citei no decorrer desse culto. Que primeiro é Deus, segundo é a sua família, terceiro é a sua igreja. Então, nós vamos abordar agora esses 3 pontos. E eu estou desejoso que Deus mude e mexa, que Deus mexa e mude muitas coisas na sua vida e na minha vida. E desejo que quando tudo voltar ao normal, possamos voltar tendo aprendido as lições que Deus irá nos ensinar nesta mensagem desta noite. Primeiramente, nós vamos falar do mais importante, sua vida com Deus. Irmãos,
as coisas mais importantes, né? Dentre as coisas mais importantes desta vida é a sua vida com Deus. Nós sabemos, irmão, Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada podemos fazer. Se nós não tivermos um tempo para ter uma vida com Deus, a nossa vida vai ser um desastre. Nós podemos correr muito, nós podemos ganhar muito dinheiro, nós podemos realizar muitas coisas, podemos ter sucesso humanamente falando, mas se não tivermos uma vida diária, uma vida em dia com Deus, nada disso vai valer a pena. Então, o primeiro ponto, o principal da nossa vida é a nossa vida com Deus. Aquele que vive bem com Deus, ele vive bem em todas as áreas da sua vida. Ele pode não ser uma pessoa rica, mas ele vive bem porque ele vive com Deus. Ele pode ser uma pessoa que não é reconhecida, famosa ou conhecida, mas se ele vive bem com Deus, ele está cumprindo o segredo, ele está vivendo o segredo. Ele está vivendo o mais importante da sua vida. O segredo é viver em dia com Deus. Mas nesta vida com Deus, irmãos, duas coisas são necessárias. E nós estamos cansados de ouvir os nossos pastores dizer, né? As pessoas da minha igreja, os irmãos da minha igreja, com certeza estão cansados de ouvir esses detalhes. E se estiverem cumprindo, muito bom mesmo, continue. Mas se não tiverem, precisam ouvir mais. Eu preciso ouvir mais. Porque a primeira coisa que envolve uma vida com Deus é uma conversa com Deus. Não tem como você viver com Deus, não tem como você ter intimidade com Deus se você não conversar com Deus. E a conversa com Deus chama-se oração. Que foi o que eu disse agora mesmo. Muitas pessoas não têm tempo de conversar com Deus. Como você vai saber a vontade de Deus? Como você vai obter a resposta de Deus para aquilo que você quer? Como você vai expressar a sua gratidão a Deus se você não falar com Ele? Então, algo que deve ser colocado dentro do tempo na nossa vida, algo que deve ser separado, ou seja, algo que deve ter um tempo específico para isso na nossa vida é a oração. Abram lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que é o versículo que qualquer criança, qualquer pessoa que se converteu agora, que tem o primeiro contato com a Bíblia, poderia dizer este versículo de cor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz: orai sem cessar. A oração ela é tão importante na vida do cristão que Deus diz: ore sem cessar. Mas para orar sem cessar, precisamos tirar um tempo para isso. Que seja 5 minutos, 10 minutos. Ore sem cessar. Ore todos os dias esses 10 minutos. Tire 10 minutos pela manhã, tire 10 minutos pela tarde, tire 10 minutos pela noite, mas ore sem cessar. Ore segunda, ore terça, ore quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não deixe as outras coisas atropelar o seu tempo de forma que a oração não caiba no seu dia. Porque a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus depende da nossa vida de oração. Eu empolguei tanto, né, que eu estou me sentindo na igreja. Eu já ia dizer assim, ó, quem, né, acredita que Daniel tinha uma intimidade com Deus, levanta a mão. É lógico que eu ia ter minha família aqui, né, para me acompanhar. Mas agora aqui, né, cair na real, nós estamos distantes. Mas eu sei que vocês não têm dúvida de que Daniel tinha uma grande intimidade com Deus, que Daniel era um grande amigo, né? Ele tinha como um grande amigo Deus, um Deus que o socorria,
Um Deus que o amava, a forma de chamá-lo de muito amado. Mas por que ele alcançou tais títulos? Por que ele alcançou esta intimidade com Deus? Foi simples assim? Deus simplesmente falou, eu gosto de Daniel e pronto, acabou? Não, teve um detalhe na sua vida que ele diferenciou de muitos outros servos e de muitas outras pessoas e com certeza de nós mesmos. Detalhes que trouxe benefícios para ele e detalhes que podem trazer benefícios para a sua vida. Abra lá em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6:10, a palavra de Deus diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não só orou naquele momento difícil da vida dele, né, que foi falado pelo rei que todos os magos, né, todos os encantadores, todos os adivinhadores, eles iriam morrer por não ter cumprido uma ordem do rei. Então a coisa apertou e Daniel foi e orou. Mas a Bíblia diz que antes disso acontecer, ele já tinha o costume de 3 vezes ao dia se colocar no seu quarto e ir orar ao Senhor. Mas eu quero que você entenda o principal. Nós estamos falando sobre tempo, que há tempo para todas as coisas. Daniel era um homem ocupadíssimo. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que ele era importante no reino. Ele tinha seus afazeres, assim como você tem seus afazeres, assim como eu tenho meus afazeres, mas ele separava 3 momentos no dia para buscar Deus em oração, para agradecer a Deus pelas coisas que Deus tinha feito para ele durante aquele dia, durante sua vida. Então veja como é fácil de entender. Deus tem nos dado esse momento para refletirmos como está a nossa vida de oração. Muitas pessoas querem que vá bem os seus negócios, mas não ora, não busca Deus em oração, não busca orientação de Deus. Nós recebemos um vídeo, né, há algum tempo atrás, e o vídeo tinha como título, né, quando as pessoas não oram. Aí a mulher ligou lá o liquidificador, as coisas esparramou tudo. Aí outro fulano foi fazer alguma coisa e não deu certo. E ciclano foi fazer outra coisa e não deu certo. É exatamente assim que acontece o dia em que nós não oramos. Nada dá certo. Porque nós não buscamos a vontade de Deus, nós não buscamos a orientação de Deus para o nosso dia. Então devemos sim, como há tempo para todas as coisas, há também tempo de oração, tempo de orar, tempo de falar com Deus, tempo de buscar a Deus. Então antes deste mundo entrar nesse colapso, você estava tendo tempo para as suas orações? Você estava tirando tempo para orar pelos seus irmãos? Você estava tirando tempo para orar pelos seus próprios filhos? Irmão, tem muitos pais que não oram pelos filhos. E nós nem imaginamos como Satanás quer destruir os nossos filhos. É lógico que ele quer destruir nossas vidas, mas quer também destruir a vida dos nossos filhos. Quer arruinar eles bem cedo, para que eles não tenham uma vida próspera. Para que eles não conheçam Jesus como Salvador, para que eles não se tornem cristãos, pessoas salvas. Mas a correria é tanta, os compromissos são tantos, que nós não estávamos orando nem pelos nossos filhos. Então, quando tudo estava normal, que na verdade não estava normal, agora que pode se normalizar, vai depender da nossa decisão depois da mensagem. Então, quando tudo estava normal, estava tendo tempo para orar pelos irmãos, estava tendo tempo para orar pelos filhos, estava tendo tempo para orar pelo cônjuge. Estava tendo tempo para orar por você mesmo. Tem gente que não ora nem por si mesmo.
Não pede as bênçãos de Deus nem por si mesmo. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para pedir as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o suprimento de Deus. Vamos aproveitar essa parada brusca que Deus está dando sobre toda a terra e pensar nas nossas vidas. Será que eu estou orando pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, por mim mesmo? Será que Deus não deseja mudar um pouco esse detalhe na sua vida? É uma questão de você programar. Se você levanta às 6, porque tem que sair para o trabalho, levante 10 para 6 e vai orar. Se você almoça e tem 15 minutos, 20 minutos de descanso, tire 5 minutos e vai orar. Se você chega do trabalho, ainda tem seus afazeres e vai dormir às 10, às 10h30, às 9h30, meia-noite, olha, tire 15 minutos antes e vai orar. Todo mundo pode fazer isso. É uma questão de ajuste. E nós só ajustamos quando ouvimos Deus trazer uma mensagem dessa. Infelizmente é assim. Mas graças a Deus que temos um Deus que se preocupa conosco e que quer colocar todos os detalhes em seus devidos lugares. Nós sabemos que junto com a oração, irmãos, a nossa vida, o que está relacionado entre nós e Deus é a palavra de Deus. Você ora e Deus responde através da sua palavra. A palavra de Deus ela é importantíssima na vida de todo cristão. A palavra de Deus, irmãos, é Deus falando diretamente conosco. Essas igrejas que pregam revelações, essas igrejas que pregam profecias, essas igrejas que pregam, olha, qualquer dia vamos pregar, mas Jesus está aqui, né, em forma corpórea, está falando com vocês. Não, nada disso existe. Se Deus tem uma mensagem para você, se Deus tem uma mensagem para mim, Ele vai falar através da palavra de Deus. Pastor, então por que o senhor está pregando? Sim, eu estou pregando dentro da palavra de Deus. Não estou pegando coisa da minha ideia e falando para vocês. Estou tirando da Bíblia. Nós começamos com a Bíblia. Tudo que estamos falando, estamos tirando versículo da Bíblia. Então, a Bíblia é Deus falando conosco. E quem não precisa ouvir a voz de Deus diariamente, a voz dele é importantíssima na nossa vida. Vamos ver o que o próprio Deus fala sobre as Escrituras. Abra em Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Veja o que a palavra de Deus diz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você quer ter um caminho iluminado, se você quer ter um caminho certeiro, se você quer ter um caminho de sucesso, se você quer ter um caminho perfeito para a sua vida, o segredo está na Bíblia. Nós não estamos falando agora em questão de tempo. Então tá, aí você ouve uma mensagem dessa e fala, agora eu vou pegar uma agendinha, eu vou pegar um papel, eu vou pegar uma caderneta, eu vou fazer qualquer coisa. Aí eu vou anotar o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu vou acordar e eu vou orar. Aí depois que eu orar, eu vou ler a Bíblia. E vou ter um tempo a sós com Deus. E depois eu quero gastar um tempo com a minha família. E depois eu vou orar pelos meus irmãos também. E vai programando o seu dia, e vai fazendo o seu dia conforme a mensagem que você ouviu. Preste atenção. Isto que nós lemos não é o que está sendo cumprido na sua vida, se você assim fizer. Não estou falando que tem que ser nessa sequência. Cada um tem um estilo de vida. Cada um tem um horário de acordar, cada um tem um horário de dormir. Mas tem que ter tempo para todas as coisas. Agora, se você então ouviu essa mensagem e vai começar a colocar em prática na sua vida, veja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, sabe quem te auxiliou? Quem te ajudou? A palavra de Deus. Porque eu estou no mesmo barco que vocês. A palavra de Deus está falando também comigo. E se eu quero ter um caminho bem sucedido, eu tenho que seguir o conselho, os conselhos
da palavra de Deus. Mas não só esse versículo, abram lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha que versículo profundo. Olha que mandamento de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Mas um dia e uma noite por mês, um dia e uma noite por ano. Não, quando está dizendo aqui dia e noite, é todos os dias, é o tempo todo, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo de uma vida bem-sucedida é a leitura, é o cumprimento da palavra de Deus. Mas se você não tem tempo para a palavra de Deus, se você não tem tempo para ouvir os ensinamentos de Deus, a sua vida não vai ser bem-sucedida, mesmo que você corra e acorde 5 da manhã e vai até meia-noite todos os dias fazendo as demais coisas, nada vai funcionar na sua vida. Porque a Bíblia diz que o segredo é a meditação dia e noite na palavra de Deus. Você estava tendo tempo para ler as Escrituras quando tudo estava normal? Quando os dias estavam correndo, ao nosso ver, com normalidade? As coisas todas estavam funcionando? Será que Deus não usou dessa parada? Usou, até entender que eu estou falando igual humano, né? Usou dessa parada? Não, usou dessa parada, que eu estou dizendo assim, que o mundo parou, para te ensinar alguma coisa importante. A minha família está até rindo aqui, né? Mas foi engraçado esse jeito de falar. Então Deus está usando uma circunstância para fazer você entender que você tem que ter tempo para a palavra de Deus. Que você tem que separar um tempo para a palavra de Deus. Ler as Escrituras, irmãos, não é uma questão de gosto e também não é uma questão de desencargo de consciência. Ler as Escrituras é uma questão de necessidade. O cristão precisa de ler as Escrituras por necessidade. O nosso crescimento espiritual, o nosso conhecer mais de Deus, o nosso aproximar mais do Senhor, o nosso ver sobre o que Deus fez, os milagres que Deus fez, a forma que Ele age, e até mesmo o reconhecer dos nossos pecados, estão todos, né, está tudo contido nas palavras da palavra de Deus. Nos livros da palavra de Deus. Então é necessário que usemos esse tempo, este período para reflexão. Olha, nós precisamos colocar a oração em dia, nós precisamos colocar a leitura da palavra de Deus em dia. Tem muitas pessoas trocando a Bíblia por livros, por estudos seculares. Olha, você deve estudar, você deve correr atrás daquilo que você quer conquistar. Você deve correr atrás se você quer ter uma melhora de vida. Estudar mesmo. Mas nada disto deve ser mais importante que a palavra de Deus. Você, de repente, tira aí 3, 4 horas para estudar o seu curso secular ou alguma coisa qualquer, ou até mesmo ler livros intitulados cristão. Mas nunca ler a Bíblia, não adianta nada em sua vida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então coloque ela em primeiro lugar. Tire um tempo para as Escrituras, que seja 10 minutos. Tire um tempo para as Escrituras. Aí conforme foi escrito em Josué 1:8, dia e noite, todos os dias. Faça isso. E você vai cumprir o que Deus quer para a sua vida. Então falamos sobre Deus. Como estava a sua vida com Deus? Como estava a sua vida de oração? Como estava a sua vida de leitura?
Será que não é o momento de você refletir e melhorar nessas questões para com Deus? Então, rapidamente, agora eu vou pular para o segundo ponto. Agora vamos falar um pouco sobre família. Será que na correria que você estava, quando o mundo estava normal, sobrava um tempo para a sua família? Sobrava um tempo para gastar com a sua família? Quando eu falo família, são filhos, é cônjuge. É todos que habitam na sua casa. Será que é esse parar que Deus permitiu? Será que este isolamento social que Deus tem permitido não é para melhorar a nossa qualidade em família? É interessante que alguém mandou um vídeo, que pode acontecer duas coisas nesse momento. O primeiro, as pessoas perceberam o quanto realmente é difícil viver em família por causa das suas diferenças e acabar todo mundo ficando doido. Que é esse negócio de isolamento social. Mas outro detalhe que pode acontecer, você pode perceber o valor que tem uma família, algo que você não tinha percebido antes, porque não tinha tempo para a família, e este é o jeito certo de olhar as coisas. Agora nós estamos tendo a oportunidade de ter mais tempo com a nossa família. E isso é um presente de Deus, que se Ele não fizesse desse jeito, nós iríamos continuar a correria, continuar nos afazeres dessa vida, e nós não iríamos valorizar tanto a família como deveríamos valorizar. Irmãos, você pode fazer coisas simples. Eu tenho percebido isso aqui na minha casa. Às vezes a gente faz coisas tão simples que a gente não fazia antes, mas que traz uma alegria para a família. Então eu tenho aprendido muito nesses dias. Eu gostaria que você aprendesse muito nesses dias com a sua família, o valor que tem a sua família, o valor que tem os seus filhos, que logo vão embora, vão se casar. O valor que tem o seu cônjuge. Então, esses dias nós brincamos aqui de Uno, jogando Uno, e nós apostamos. Quem perder mais partidas, quem for o último lugar, vai lavar a louça por 2 dias seguidos. Adivinha quem perdeu? Vamos continuar na mensagem, porque esse assunto não está agradável. Eu perdi. Mas foi tão gostoso, passar aquele tempo, naquele jogo que a gente nunca tinha jogado em família. Então foi algo simples, foi algo diferente, mas foi algo precioso que aconteceu na nossa família. Com certeza aconteceu algo precioso na sua família também nesses dias. Não deixemos isto morrer. Há tempo para todas as coisas, conforme nós lemos no texto inicial, Eclesiastes capítulo 3. E deve haver um tempo para a família. Será que nos dias normais, nos dias anteriores, nos dias passados, a gente tinha tempo para brincar com os nossos filhos? Será que nos dias passados a gente tinha tempo para conversar em família? Falar sobre coisas do dia? Será que tínhamos tempo para sentarmos juntos e comer? Tempo para ler a Bíblia juntos, agora não no individual, mas junto com a família. Tempo para orar em família, tempo para conversar em família, tempo para brincar em família. Será que agora não é um momento de reflexão e pensar, puxa, eu tenho perdido muito tempo, eu tenho perdido oportunidades fantásticas de ter um tempo com a minha família? Há tempo para todas as coisas. Você deve ter um tempo, separar um tempo para a sua família. Orar juntos. Ler a Bíblia juntos.
brincar juntos, conversar juntos, sentar para comer juntos. Não tem nada que tenha maior valor do que este. Não tem nada que tenha maior valor na nossa vida, depois de Deus, a não ser a nossa família. Eu sei que o tempo está dando, mas eu não posso deixar de citar o terceiro ponto, do terceiro detalhe mais importante da vida de um cristão. É a igreja. Se a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu, então deve haver um tempo para a igreja. A igreja é um lugar de receber alimentação espiritual. Hoje você está recebendo alimentação espiritual na sua casa. Por quê? Porque estamos nesse formato de culto agora. Poderia ser na igreja. A igreja é um lugar onde nós encontramos pessoas importantes, os nossos irmãos em Cristo. A igreja é um lugar onde nós podemos levar pessoas, convidados para ouvir uma mensagem que pode mudar a vida deles. Eu lembro, irmão, no dia 8 de março eu fui à igreja. E eu sentei no último banco da igreja. E eu ouvi uma mensagem que mudou a minha vida para todo sempre. Foi o dia da minha conversão. Num lugar muito especial na igreja. Só que muitas pessoas não têm dado um tempo, não têm separado um tempo para a igreja. Chega o momento do culto, tem outras coisas para fazer. Irmão, lembra lá da passagem de Marta e de Maria. As outras coisas podem ficar para depois, quando o assunto é o culto. Nós temos 3 cultos por semana. E será que a gente não pode separar um tempo para estes cultos? Pastor, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você não tem que dar desculpa para mim, você vai se ver, vai falar com Deus. Eu quero estar na igreja, eu quero que você esteja na igreja, mas eu não quero estar na igreja porque eu sou um pastor, eu quero estar na igreja porque eu sou um salvo. Porque a igreja é um lugar importante para mim. Veja, eu tenho muitas pessoas que eu tenho certeza que estão sentindo muita falta da igreja. E sabe quem está sentindo muita falta da igreja? Aquelas pessoas que vão. Esse dia um pastor falou para mim, nossa, tem irmão que está entrando em desespero, sentindo falta da igreja. Será que quando tem culto vai e participa? Será que no momento em que as igrejas estavam com as portas abertas, ia, participava dos cultos? Eu vou falar uma coisa, deve ter muitas pessoas dando graças a Deus porque a porta das igrejas está fechada, porque agora o pastor não precisa cobrar. Não precisa falar, por que você não vem no culto? Sentir sua falta no culto. E muitas vezes a gente fala isso porque realmente sente falta dos irmãos, mas a pessoa acha que está pegando no pé. Então, irmão, nós precisamos pensar nesses detalhes. A igreja é algo importante. A igreja ela foi instituída por Cristo. Aqueles que amam a igreja sabem disso. E se há um tempo para você trabalhar, se há um tempo para você comer, se há um tempo para você divertir, deve haver também um tempo para você cultuar. E nada deve substituir este período de tempo. Você vai, você cultua, e depois você faz as outras coisas. É isso que Deus quer para nossas vidas. Eu tenho certeza do que eu estou pregando. Nós vamos voltar lá no texto de Eclesiastes. A gente empolga e vai dando vontade de continuar, pregando. Mas o tempo já deu. Eclesiastes capítulo 3. Versículo 1. Vou ler só 1 e o 2.
palavra de Deus diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo que você deseja para a sua vida tem um propósito. Se você separa um tempo com Deus, é porque tem um propósito isso, o seu relacionamento com Deus. Se você separa um tempo para a família, é porque isso tem um propósito, seu relacionamento com a sua família. Se você separa um tempo para a igreja, é porque tem um propósito, você e o seu relacionamento com a sua igreja. E Deus diz que há tempo para todas essas coisas. Tempo que de repente nós estávamos atropelando. Chegava na hora de ir para a igreja, iria fazer outra coisa. Chegava o momento de estar com a família, iria fazer outra coisa. Chegava o momento de estar com Deus, iríamos fazer outra coisa. Irmãos, é só uma questão de ajuste. Tempo com Deus é tempo com Deus. Tempo com a família é tempo com a família. Tempo com a igreja é tempo com a igreja. Tempo para trabalhar é tempo para trabalhar. Tempo para divertir, há um tempo para divertir também. Tempo para não fazer nada, também tem esse tempo, você não faz nada, você fica aí deitado, descansando, fazendo o que você quiser. Mas aquilo que você quer, você consegue fazer. E que você então separe um tempo. Principalmente para esses detalhes, esses 3 detalhes, que são os mais importantes da sua vida, que eu citei nessa noite. Deus, a família e a igreja. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar agora. E se você tem falhado nesse detalhe de tempo, sabe que é uma pessoa que atropela tudo, uma pessoa que enrola tudo, que embaraça tudo, e acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. E muitas vezes até se sente frustrado por causa disso, agora é o momento de você se acertar. Mas você que também está daí, pô, pastor, olha, eu nem conheço Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio que o meu primeiro passo é isso, é conhecer Jesus como Salvador, aí depois eu vou ler as Escrituras, eu vou entender as Escrituras e vou procurando na vontade de Deus. Mas primeiro eu preciso conhecer Jesus como Salvador. Porque minha alma não está salva. Eu preciso de Jesus. Eu vou orar para você também. Mas primeiro eu gostaria de orar com os salvos, com aquelas pessoas que têm certeza da salvação. E gostaria que você orasse junto comigo, que junto possamos acertar muitos detalhes das nossas vidas e andar em dia com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, porque em meio a tantas circunstâncias o Senhor ainda trabalha. O Senhor ainda mostra a verdade. O Senhor ainda mostra o que o Senhor deseja para a nossa vida, para que vivamos bem, para que tenhamos uma vida próspera em todos os sentidos. Uma vida alegre, em meio a um mundo tão conturbado. E nessa noite o Senhor mostrou que deve haver tempo para as coisas principais da nossa vida. É o Senhor, é a nossa família, é a nossa igreja. Então eu oro, Deus, para que o Senhor esteja atendendo as nossas orações. Há várias pessoas, Pai, com certeza, orando nesse momento. E o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe a minha necessidade de colocar essas prioridades dentro do seu tempo determinado. E fazermos tudo isso com qualidade para a glória do Senhor. Então, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos ajustar, eu peço que o Senhor nos ajude a partir do findar desta oração. Ajude seus filhos. Ajude aqueles que são sinceros de coração em reconhecer aonde precisam melhorar e os faça melhorar. Em nome de Jesus. Mas enquanto eu não terminei a oração, você está daí, para o pastor, eu queria agora entregar minha vida para Jesus. Eu sei que se eu morresse agora, eu não teria minha alma salva. Eu sei que se eu morresse agora, pastor, a minha alma estaria no inferno. Eu não conheço Jesus, Ele ainda não me salvou. Eu te convido a você orar, arrependido do seu pecado,
entendendo que você está errado diante de Deus, não porque você quer, mas porque você nasceu desse jeito, condenado pelo pecado de seus pais, Adão e Eva. Eu te convido a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega. Uma oração em que você vai poder pedir com a sua própria boca, daí onde você está, a salvação para Jesus. E hoje Ele vai salvar a sua alma. E vai te dar uma nova vida. Uma vida eterna nos céus e uma nova vida aqui na terra. Um caminhar com Ele, entendendo a palavra dEle e vivendo prosperamente nos caminhos dEle. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ore comigo, repita comigo essa oração. Mas imagine-se falando com Deus. E Ele irá salvar você nessa noite. Senhor Deus, eu agradeço pela mensagem de hoje. Eu agradeço por ouvir falar do Senhor. E eu sei que eu ainda não tenho o Senhor como o Salvador da minha alma. O meu pecado que eu herdei de Adão e Eva ainda não foi perdoado. Eu estou separado do Senhor e do céu. Mas nesta noite, eu gostaria de recebê-lo como meu Salvador. Então eu peço, Senhor Jesus, o perdão pelo meu pecado. Eu peço a salvação da minha alma. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Me salve nessa noite. É este o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus, né, nos abençoe. Findamos mais um domingo, começamos mais uma semana, graças a Deus na presença do Senhor. Que oremos agora, né, depois do culto, pelos nossos irmãos, oremos pela semana e continuemos firmes na caminhada com Cristo. Se tudo correr conforme, né, tem corrido, as igrejas ainda com as portas fechadas, na terça-feira nós iremos nos reunir, né, mais uma vez para fazer esse culto via transmissão e convidamos todos a participar. Compartilhe esse culto com muitas pessoas. Quem sabe pode ser uma bênção na vida de outras pessoas também. E não se esqueça, né, de acessar o nosso canal Dia a Dia com Cristo. E lá, né, a partir de amanhã, você já terá 2 mensagens para que você possa ouvir. E nós desejamos ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe cada um de vocês. Dê a vocês uma boa noite de descanso e uma ótima semana na presença do Senhor. Amamos todos vocês, né, e oramos por todos vocês, desejando, né, uma boa caminhada, uma boa semana a todos vocês. Deus os abençoe.